Com a experiência que tenho dando clases de espanhol há mais de 25 anos, te vou contar alguns errores comuns de los brasileños que creem que têm conhecimento básico em espanhol. Confundem a forma de tratamento tú e usted. Se perdem com tantos falsos cognatos. Confundem a utilização do artículo el e lo. Se equivocam muito com estruturas diferentes como a mim me gusta. E eu vou dar-lhes exemplos de cada tópico de muitos errores de los brasileños. Vou explicar-te cada situação, empezando por confundir-se o tratamento tú e usted. Tú, em espanhol, é o pronombre personal de la segunda persona del singular. Utilizo tú quando trato a essa persona informalmente. Tú, em espanhol, entonces em português, é você. Já usted também é a segunda persona del singular, também é um pronombre personal, pero é utilizado quando não conosco a persona, quando a persona é maior que eu, quando tenho que ter mais formalidade al tratar essa persona. Usted, em espanhol, em português, seria o senhor, a senhora. Además de confundir-se en el uso, hay ahí también una cuestión cultural. Los brasileños somos más informales, somos más relajados, relajados en el sentido de ser descontraídos. O sea, tratamos a la mayoría de las personas informalmente, si las conocemos o no. Eso no pasa en los países hispanohablantes, donde eles são muito mais formales com o tratamento com as pessoas. Se são pessoas conhecidas, las tratam de tu, você. Se são pessoas maiores ou que não têm muita intimidade, las tratam por usted, o senhor ou a senhora. Ou seja, además de confundir-se en el uso, não é uma coisa de nossa cultura. Não é algo tão forte para os brasileiros. Segundo erro comum de aqueles que pensam que hablam el espanhol com conhecimento básico são os falsos cognatos. Que são falsos cognatos? São palavras que se escrevem igual ao português ou têm a grafia muito parecida ao português, pero seu significado é totalmente diferente. E há montão de palavras assim em la língua espanhola. São chamados também, de uma maneira mais informal, de falsos amigos, los falsos cognatos. Falsos amigos, parece uma coisa, pero é outra. Exemplos de 4 falsos cognatos. A palavra berro, em espanhol, em português significa agrião. Oficina, em espanhol, em português, escritório. A palavra pastel, em espanhol, que em português quer dizer bolo. E a palavra escoba, em espanhol, que em português significa vassoura. Mira, solo 4 exemplos simples para que já puedas ver como há inúmeros falsos cognatos em espanhol e como então é fácil confundir-se. Berro, pastel, escoba e oficina. Não tem nada que ver com o português. Falsos cognatos. O terceiro erro muito comum é o uso de los artículos el ou lo. El, artículo definido, sempre acompanha um substantivo. Por exemplo, el muchacho está feliz. El muchacho. Lo, artículo neutro, sempre acompanha um adjetivo, um advérbio, um particípio. Por exemplo, lo bonito de estudar um idioma é também conhecer a cultura del pueblo.
Lo bonito. Bonito é um adjetivo. Ou seja, o uso do artículo el e do artículo lo é um erro comum quando escuchamos brasileiros que creem que conhecem o espanhol de maneira básica hablar. Claro que há muitas mais informações que estão por detrás de los dois artículos, pero não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo, porque o foco desse vídeo é dizer que os brasileiros creem que não necessitam fazer um curso para falar o espanhol. Então, estou com esses exemplos provando lo contrário. O quarto erro que também confunde muito a los brasileiros é a estrutura gramatical do verbo gustar. A mim me gusta la fresa. Eu gosto de morango. A estrutura do verbo gustar é totalmente diferente da estrutura gramatical do verbo gostar em português. Assim que muitos brasileiros utilizam essa construção de maneira equivocada se não conhecem corretamente o idioma. Não só o verbo gustar tem essa irregularidade, há outros também, que claro, não vou entrar em grandes detalhes aqui. Em mi curso de preparação para a proficiência espanhola, hablo sobre esses tópicos e muitos outros com muitos mais detalhes. Todo para que tu apruebes e obtengas a certificação espanhola que necessitas. Só com esses 4 exemplos simples e resumidos de maneira breve, tu já puedes analisar se tienes conhecimento básico em espanhol. Já te digo uma coisa, se tu reto é obter a proficiência espanhola, se necessitas a competência espanhola, solo com tu conhecimento que tu crees que é básico, não la conseguirás. Se tu reto é ser admitido em uma empresa espanhola ou latino-americana, sepas que passarás por entrevistas em espanhol e o entrevistador te pedirá uma certificação, algo que compruebe qual é o nível do idioma que tu dices que tienes. Em geral, as empresas exigem o nível intermédio ou avançado de conhecimento de aquela língua. Para que estés preparado para esse momento, estou aqui. Para isso há esse canal, onde te trago informações úteis para que apruebes em la proficiência espanhola, seas admitido ou ascendido para trabalhar em la empresa de tus sueños.